Marcos, Sim. uma pergunta. De acordo com a Bíblia, nós vemos em Josué e em Ezequias o sol sendo parado Maravilha. 2 vezes. Sim. Como que a gente comprova isso cientificamente? É possível? Através da ciência? Cientificamente é impossível. Porque se você para o Sol, para a Lua, e só o Sol e a Lua, todo o universo, toda a estabilidade do universo se desfaz. Sim. Então tem muito crente que não crê nisso porque fala, nossa, veja bem, se Deus tivesse parado o Sol, tivesse parado a Lua, todo o universo se desfaria. E Deus não pode mexer nas forças naturais. Tem uma teoria que diz isso, né? Que depois que ele acabou a sua obra, ele não mexe mais. Não mexe mais? É o dono de tudo. Não mexe mais? Como? Jesus chega para Lázaro, Lázaro está apodrecido, cheira mal, putrescina e cadaverina. E Jesus fala, Lázaro, sai para fora. Libera as suas virtudes. A Bíblia fala sobre as virtudes de Deus. Virtudes são forças que são além das forças naturais. Então, Jesus não era mágico, não tinha um pó do plim-plim-plim, né? O Papa falou sobre isso outro dia, mas mais ou menos. Depois ele fala do Big Bang, né? Concede o benefício do Big Bang. Mas Jesus não era mágico. Ele tinha acesso a forças que só Deus tem, as virtudes que a Bíblia diz. E quando ele libera essas forças para agirem pelo poder da sua palavra, ela age imediatamente. E ela se contrapõe às forças naturais. O Lázaro estava apodrecido, já cheirava mal. Ele falou e imediatamente Lázaro foi restaurado. Como é que você explica isso à luz da ciência? Não tem como explicar. É impossível. Ele andou sobre as águas. Como é que você explica isso à luz da ciência? A gente sabe da ciência que tem uma gravidade que deveria ter puxado para baixo. Como é que ele transforma água em vinho? Então, há eventos que a gente percebe na Bíblia que ele usou do seu poder, das suas virtudes. Então tem crente que fala, não pode parar o Sol e a Lua, senão vai desestabilizar todo o universo, então não vou crer. Isso daí foi uma alegoria, isso foi uma figura de linguagem, como falam para Gênesis. Absolutamente não. O exibido exagerado, porque eu digo que Deus é exibido, exagerado. E muito bem humorado, bem parecidinho comigo, sabe? Na minha humildade, né? Humildade plena. Eu sou imagem... Na modéstia. Sou imagem e semelhança desse grande Deus, né? Deus eu sou pó, né? Mas é brincadeira, gente. Então, olha, o exibido exagerado, o que ele faz no texto, quando ele para Josué, né? Ele fala assim, escreve aí, parei o sol naquela posição dos céus. Escreve aí, parei a lua naquela posição dos... Você vê que o texto faz questão de localizar o sol e a lua geograficamente no céu, assim... fisicamente, sim, com as coordenadas. Por que Deus fez isso? Por que ele mandou localizar? Porque ele sabia que nós duvidaríamos. Ele fala, coloca aí porque eu quero demonstrar, para que eles façam as contas, o que eu fiz, para que eles descubram o que eu fiz. Hoje a gente sabe que é o movimento de translação e rotação do Sol e da Lua e tudo mais, a gente conhece muito bem. E quando a gente percebe exatamente as posições no céu que a Bíblia descreve, a gente fala, cara, ele parou todos os movimentos. Ele parou o movimento de translação do Sol, parou o movimento de translação da Lua, parou o movimento de translação da Terra, porque o Sol também se movimenta no espaço e tudo mais. A única forma dele ter parado o Sol e a Lua naquela posição específica que ele diz que ele parou, foi parando o universo. Uau. Deu um pause geral. Todos os planetas. Deus falou, sabe como que Deus fez? Um servo dele, pedindo um pouco mais tempo para ganhar a sua batalha, ele fala, universo, pare. E o universo parou. Uau. Aí ele falou, universo, continue. O universo continuou. Esse é o Deus que você crê, Diogo? É o seu Deus que você crê? Isso dá um sermão maravilhoso. É o meu Deus que eu creio é assim. Ele fala, ele para o universo. Para quê? Se você pedir para ele. Se ele perceber que a sua súplica vale a pena, ele para o universo para você, para ganhar uma batalha. Olha só. Então, às vezes, a gente ora para Deus e fala assim, puxa vida, isso é muito difícil, Deus nunca vai me atender. Ele vai parar o universo, se precisar, para que a sua petição seja atendida. Cara, você encheu de lágrimas. Se você tocar o coração de Deus. Pensando, não é? Em Deus dessa maneira. É verdade. Deus maravilhoso. Maravilhoso, sim.
os 3 chorão aqui. Mas vamos lá. Bora. Por amar a Deus, a gente pensa nisso. A mulher que vertia sangue, né? É. Ela encosta nas vestes de Jesus. Nem sequer na veste ela encostou no cordão, né? Que amarrava as vestes. E aí Jesus para e fala, senti que de mim saiu poder. E ele para e fala, tua fé te curou. Tua fé te curou. É um Deus maravilhoso que para o universo para atender a súplica dos seus. Então agora a dúvida de quem tinha problema, se Deus parasse só o céu, o sol e a lua, não tem, parou tudo. O nosso Deus, o Deus criou o universo. O exibido exagerado chega em Gênesis, né? No 4º dia, ele fala assim, aí criei o astro maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e ele especifica o tamanho, porque a gente não consegue saber quem que é maior ou menor da Terra, porque eles têm o mesmo diâmetro. E ele diz, e criei também as estrelas. E aí a gente vai olhar as estrelas, hoje já são mais de 2 trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias com 100 a 200 bilhões de estrelas. São mais de 60 sextilhões de estrelas. Maravilhoso tudo. E ele diz, eu criei. Aí o exibido exagerado ainda chega e fala assim, e o pior, cara, que eu conheço-as todas e chamo-as todas pelo seu nome. É demais, né? Já imagina, Maria, Antônia, Joana. Haja nome, hein? Haja nome. Isaías ainda fala que ele pega o mar com a mão, faz com uma concha e coloca todo o mar na mão dele. Ele mediu o universo, diz que é imensurável. Ele mediu com as palmas das suas mãos, não é? Com a palma das suas mãos. Esse é o Deus que nós cremos, não é, Diogo? E é um Deus que tem todo o poder e autoridade.